Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Nós seguimos falando do profeta Jeremias. É muito importante que você, ao ler a Bíblia, você possa prestar bem atenção. Por isso é bom ler várias vezes, não importa que seja um versículo. Você deve se fixar nesse versículo, nas palavras e procurar entender por que aconteceu determinada coisa. Por que Deus usou aquele profeta? Em que ocasião? Por que aquele profeta ele foi perseguido, ele foi ameaçado e ele não deixou de falar? Esse é o ponto importante. Tem gente que você dá um grito com ela e ela bota o rabinho entre as pernas e vai embora. Tipo cachorro vira-lata. Os profetas não. Os profetas, eles eram ameaçados. Eles viviam uma vida solitária. A Bíblia diz que Deus falou para Jeremias: você não vai casar, nem ter filhos. A Bíblia fala que a família de Jeremias era contra ele. A Bíblia fala que os reis, os sacerdotes, eram contra Jeremias. Afinal, só tinha uma pessoa que era a favor dele: Deus. Deus era a única pessoa a favor de Jeremias. Era a única pessoa que dizia a Jeremias: você não vai parar de falar o que eu quero que você fale. E ele não parou. Ele não parou. E aí no capítulo 7, que nós falamos da última vez, que as pessoas confiam em palavras falsas, que não tem nenhum proveito, no próprio capítulo 7, no versículo 16, diz assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levante por eles clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não os ouvirei. Olá, Fernanda. Um abraço para o Silvano. Olha que interessante. Aí você fala: não, Deus está caindo em contradição, porque no próprio livro de Jeremias diz assim: clama-me a mim e te responderei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. No próprio livro de Jeremias. Mas aqui Deus está dizendo: não ores por este povo. Deus é incoerente? Não. São situações. Quando o pecado se agravava, Deus não ouvia a oração, nem do profeta. Nem do profeta. E só existia um remédio para essa situação. Era a verdade que saía da boca do profeta. Verdade esta que os sacerdotes, os pastores da época, os reis, não queriam ouvir. A história se repete. A história se repete. Nós estamos vivendo numa época onde a mentira ela tem o seu valor, mais do que a verdade. Você vê aí no Brasil o juiz Sérgio Moro, o procurador Dallagnol, estão sendo processados porque fizeram justiça. É impressionante. Se contar isso, em qualquer país do mundo, as pessoas vão dizer: não acredito. Quer dizer que o bandido quer prender o juiz. Quer dizer, o bandido, ele é que sai vitorioso. E o juiz se torna bandido. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E aí os políticos das igrejas e outros estão dando nome de rua, dia do pastor, dia do obreiro, dia do bispo,
dia da harmonização facial, dia da árvore. Esses são os políticos que dizem defender o povo. Quando a justiça, ela soltou o bandido e quer prender o mocinho, o xerife. A relação da política, da justiça, com a igreja não é diferente. Os pastores mentirosos e enganadores são os que são aplaudidos. São aqueles que você dá o seu dízimo, a sua oferta. E aqueles pastores que estão pregando a verdade, você não ajuda. Essa é a vida. Por isso Deus disse para Jeremias, não ores, não levante clamor, nem me importunes. Então eu vejo muitos pastores subindo monte, se vestindo de judeu e orando isso e aquilo outro. Deus não ouve, como não tem ouvido. Falaram que o coronavírus era do diabo. Daqui a pouco eles estavam se vacinando, usando máscara e álcool em gel. Ninguém ficou curado. Muitos pastores morreram. Ué, não era do diabo? E quem é de Deus o diabo não toca? Então você vê, meu amigo e minha amiga, a enganação. Nós estamos vivendo uma época semelhante que viveu Jeremias. Deus disse a Jeremias, você vai pregar o que eu quero que você pregue. Eles vão gostar ou não vão gostar? É problema deles. Porque quem está vivendo no pecado, quem está vivendo na mentira, odeia quem fala a verdade. Odeia, simplesmente odeia. É o ódio que as pessoas têm do Bolsonaro, é pessoal. O ódio que as pessoas têm do Bolsonaro é algo pessoal, é algo de coração. Você vê a pessoa, por que isso? A pessoa não tem nenhum argumento, mas ela tem um ódio tão grande que ela não consegue esconder. Quem vive na mentira é a mesma coisa. Quando alguém fala a verdade, a pessoa não gosta. Jeremias viveu esse tipo de drama. Jeremias não tinha amigos. Nem a família gostava dele. Mas ele não deixou de falar. Leia o livro todo de Jeremias, se você tiver tempo e curiosidade. Ele não deixou de falar. Você vai ver quantas vezes tem essa expressão, assim diz o Senhor, e veio a minha palavra do Senhor. Então não era Jeremias. Nós estamos vivendo, meu amigo e minha amiga, a mesma época aonde a mentira ela prevalece, aonde os pastores mentirosos e enganadores prevalecem. E eles pensam que é Deus que está com eles. Aonde está a resposta das orações que eles fazem? Não era para o povo da igreja deles estar rico, poderoso, milionário, diante das promessas feitas? Deus não ouve. Está escrito aqui, ó, Jeremias 7, versículo 16. Não ores por este povo. O mesmo Deus que mandou orar no dia da angústia. Uma coisa é a angústia. E outra coisa é você estar vivendo no pecado voluntariamente, conscientemente. Você não presta atenção. E o mais engraçado é que quando você vai no mercado, você olha os preços, não é verdade? Quando você pega o tomate, a cebola, a batata, você vê se está podre, a cenoura. Você pega o remédio, você vê de quanto em quanto tempo, de quanto em quantas horas você tem que tomar. Você presta atenção para muitas coisas, mas você não presta atenção que o evangelho pregado hoje é podre, com raríssimas exceções. Você não presta atenção.
Você acha que todo mundo é de Deus. Você acha que esse evangelho pregado é o evangelho verdadeiro. Não é verdadeiro. É um evangelho fácil, um evangelho moderno, um evangelho barato. E Deus não é barato. Pode ser o seu, o meu não. Deus é caro. Seguir a Deus é muito caro. E eu não estou falando de dinheiro, não. Seguir a Deus é muito difícil. Conseguir a salvação é mais difícil ainda. Na vida o resto tudo é fácil. Mas ser salvo é a coisa mais difícil que tem. Porque se fosse fácil, Jesus não precisaria morrer na cruz. Obrigado, Ana Lica. Jeremias, ele gemeu. Ele sofreu. Poucos profetas sofreram como ele. Mas ele nunca deixou de falar a verdade. Nunca deixou de falar. Porque ele obedecia a Deus e não à sociedade. Os pastores de hoje, eles obedecem à sociedade. Eu fico olhando, eu digo para você que a minha raiva aumenta. Eu vejo. Igreja hoje é puro circo, pura música. Música. Festas e mais festas. As pessoas, esposas, pastores, fazem questão de aparecer. Questão de aparecer. Esse é o Evangelho. Quando Jesus disse, olha, Jesus curava as pessoas e disse, olha, não conta para ninguém não. Jesus falava isso, não conta para ninguém não, tá? Hoje em dia o pastor parece galinha, né? Bota um ovo, fica cantando o dia todo. Fica cantando o dia todo, faz questão de aparecer. Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. Não acontece nada na igreja. Puro circo, pura música, puro teatro. Aí você vê essa multidão de gente. Se ficar uma semana falando sobre a idolatria, essa multidão acaba. Se ficar uma semana falando sobre a mentira, porque tem várias mensagens sobre mentira, tem várias mensagens sobre idolatria, tem várias mensagens sobre pecado, mas se ficar uma semana falando, essa multidão acaba. Desaparece, como a nuvem, né? Evapora. Mas eles acham que tem uma igreja. Meu amigo e minha amiga, a verdade, ela não pode ser maquiada. A verdade não pode ser dita em meias palavras. A verdade é verdade. Jesus nunca teve medo de falar a verdade. Jesus disse, vós sois filhos do diabo. Jesus disse para Pedro, o diabo está te peneirando. Jesus disse para Pedro, quando você se converter, Jesus não tinha meia-verdade. Nem com os discípulos e nem com outras pessoas. Jesus disse para a mulher, vai e não peques mais. Jesus disse, você não tem só um marido, você tem outros maridos. Jesus nunca disse a verdade em meias palavras. Ah, eu não vou falar porque eu vou desagradar. Não. Jeremias, ele seguiu falando. E toda vez que ele falava, ele era ameaçado de morte e preso. O que leva uma pessoa a estar sendo ameaçado de morte e seguir falando a mesma coisa?
Talvez você diga, o bispo Sérgio sempre fala a mesma coisa. Então você deve entender um pouco, né? Você deve entender um pouco. Ou você não entende, porque você não quer entender, porque você é amante da mentira. Deus disse a Jeremias, não ores por este povo. Veja. Veja. E você acredita no Deus bonzinho, né? Você acredita num Deus misericordioso. Você acredita num Deus que tudo te dá. Porque é isso que é pregado para você. Olá, Ricardo, um abração. É isso que é falado para você. Não, Deus me perdoa. Deus me entende. Deus já carregou os meus pecados na cruz. É isso que é apregoado para você. Engraçado, né? A Bíblia fala que muitas vezes Deus foi contra o povo dele. Engraçado, né? A Bíblia fala que muitas vezes Deus levantou inimigos contra o próprio povo dele. Engraçado, né? Mas na sua igreja é só alegria. Hoje é o dia da falsidade em muitas igrejas, não todas. Hoje é o dia da falsidade, domingo. Meu querido, você está tão bonito, hein? Poxa, que cabelo bonito, você está mais magra. Está muito elegante. Que Deus te abençoe, hein? Deus é com você. Estamos na guerra, estamos na luta. Vai na fé. Está ligado, em nome de Jesus. Hoje é o dia da falsidade. Porque quando sai da igreja, é tudo ao contrário. Quando sai da igreja, você viu a fulana? Tá mais gorda, hein? E aquele cabelo dela, aquele pichain? Nem chapinha funciona. Meu amigo e minha amiga, é muito difícil ser verdadeiro nesse mundo. Ah, é muito difícil. É muito difícil você ser um cristão nesse mundo. Porque todo mundo é contra. Todo mundo é contra você. Por isso os pastores, eles ouviram a voz do diabo. Quando o diabo disse, olha, não prega isso não, porque vai ofender. Quando o diabo disse, olha, não fala da idolatria não, porque a vovó vai embora. Ela é boa dizimista. Olha, não fala do pecado, do adultério não, porque você está vivendo no adultério, pastor. Fala não. Fala da mentira não, pastor. Porque você é mentiroso. Então os pastores ouviram essa voz. E aí se tornou essa igreja moderna. Igreja que não é perseguida, o pastor é popular, como artista, se veste como artista, canta como artista, a igreja dele parece um teatro, um circo, um cinema, tudo igual ao mundo, igual ao mundo. E aí vem os engraçadinhos e pegam aquele versículo e dizem, não, o apóstolo Paulo diz, me fiz de louco para ganhar os loucos. Ele sempre tem um argumento, sempre tem um argumento. Então, pastor, você podia se fazer de bicha, de gay para ganhar os gays. A sua mulher de prostituta para ganhar as prostitutas, que tal? Porque você acredita no que o apóstolo Paulo falou? Ah, eu me fiz de louco para ganhar os loucos? Então você, pastor, se veste de gay, a sua esposa de prostituta, para ganhar os gays, que o que mais cresce são os gays. E as prostitutas, sua igreja vai ficar lotada. Porque você usa esse argumento. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. A sua salvação não depende de igreja. A sua salvação não depende de quantidade de oração, de oferta, de dízimo ou de frequência nas igrejas. A sua salvação depende de atitude que você toma diante dessa sociedade. Veja, vou repetir bonitinho.
o que eu falo. Qual foi a igreja que aquele ladrão na cruz ia? Qual foi o dízimo que ele deu? Qual foi a oferta? Qual foi a campanha? A corrente que o ladrão na cruz ele fez. Mas Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Eu estou dizendo para você, obrigado, Ana, para você não ir na igreja? Absolutamente, você tem que ir na igreja. Agora busque uma igreja onde o pastor não mente para você, aonde ele te exorta, te chama a atenção, te repreende, aonde ele prega contra o pecado e não apenas prosperidade. Mas aí é decisão própria. É uma coisa inacreditável. O número de igrejas que hoje tem no Brasil, todas são parecidas. Muita música, muito showzinho, muita beleza. Tanto o marido como a mulher, todo mundo hoje gosta de aparecer. É impressionante, mas cada um com o seu cada um, né? Eu não pago o aluguel de ninguém e ninguém paga o meu. Você segue a sua fé. Eu sigo a minha. Talvez você já tenha perguntado, já tenha falado, ou já tenha escutado alguém dizer: poxa, o bispo Sérgio prega sempre a mesma coisa. É engraçado, né? A Bíblia é uma só. Deus nunca mudou, não fez duas Bíblias. E Jeremias, até o dia da sua morte, ele pregou a mesma coisa. Então eu estou te respondendo a sua inquietação. Estou respondendo a sua inquietação. Mas você gosta de mudança, né? Você dança conforme a música. Você se veste de acordo com a moda. É problema seu. Jeremias não mudou. Não dançou conforme a música, mesmo ameaçado de morte. E Deus disse: não ores. Não me perturbes, não me importunes, porque eu não vou ouvir. Aí você tem que ler a Bíblia, né, para você saber por que Deus não ouviu. O mesmo Deus que mandou a gente orar. A coisa mais fácil da vida com relação a Deus, eu associo Deus com uma matemática. Como a matemática. Você tem um, compra um, tem dois. Você tem um, não compra nada, você continua com um. Você tem um, compra um, tem dois. Você tem um, não compra nada, você só vai ficar com um. Com Deus é a mesma coisa. Você dá, você recebe. Não tem mistério. Não tem mistério. A pessoa não dá dízimo, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não vai na igreja, a pessoa mente, a pessoa fala palavrão, a pessoa faz isso, faz isso. Ela vai ser salva? Eu fico a perguntar. Ela vai ser salva? O céu, pelo que eu entendo, é um lugar para quem honrou a Deus aqui na terra. O céu é um lugar para quem sofreu aqui por causa do nome de Jesus. Esse é o céu verdadeiro, o céu bíblico. Não esse céu maravilhoso que as igrejas apregoam. Então, eu faço essa pergunta. Poxa, eu não faço isso, não faço isso, não faço aquilo outro. O que eu vou fazer no céu? Eu estou no Brasil. Eu pretendo ir para os Estados Unidos.
Aí eu vou para os Estados Unidos, um exemplo. Mas eu não quero obedecer às leis dos Estados Unidos, eu quero continuar fazendo o que eu fazia no Brasil. Ué, só me resta ser deportado, ser preso. Ah, porque é discriminação, porque é racismo. Não, bonitinho, não é discriminação, não é racismo, é você que é burro. Você está no outro país, você tem que obedecer às leis daquele país. E acabou. 2 e 2 são 4. Eu quero casar, mas eu quero viver a vida de solteiro. Então esse casamento não vai funcionar. Ah, não deu certo. Ah, o fulano era assim, a ciclana era assim. Não vai funcionar. Um casamento não vai funcionar se você, quando casa, você quer viver a sua vida. Você esquece que você casou com uma outra pessoa. E os dois se tornam uma só carne. Pelo menos é o que diz a Bíblia. Mas não vai dar certo. Você quer viver a sua vida de solteiro. Você quer seguir na casa do seu pai, da sua mãe. Você quer seguir dizendo, o meu pai é a coisa mais importante para mim. A minha mãe é a coisa mais importante para mim. Os meus filhos são as coisas mais importantes para mim. Não vai funcionar. Porque pelo modelo da Bíblia, quando você casa, a sua mulher passa a ser a pessoa mais importante para você. O seu marido passa a ser a coisa mais importante para você. Pelos moldes da Bíblia, né? Agora, os moldes da sociedade é diferente. Então, você ou segue a sociedade, ou você casa com os moldes da sociedade, ou você casa com os moldes da Bíblia. Acabou, assim de fácil. Ser cristão é a mesma coisa. Ou você segue o que está escrito aqui, ou você agrada a sociedade. Mas no final você vai ver a recompensa. Jeremias avisou. Eu estou te avisando. Jeremias repreendeu. Eu estou te repreendendo. Mas ninguém fez caso de Jeremias. Então Deus falou assim, não ore por eles. Não ores. Se você não crê no que eu falo, como é que você crê na minha oração, se você precisar de oração? Você não deve crer na minha oração. Você não crê naquilo que eu falo. Assim de fácil. Curto e grosso. Curto e grosso. Não me peça oração, por quê? Você não crê no que eu falo. Então a minha oração também não tem valor para você, não. Peça não, porque não vai adiantar. E eu estou mostrando para você na Bíblia. Deus disse a Jeremias, não ores por este povo. Não me importunes. Não levante nenhum clamor. Assim de fácil. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue o vídeo. E se Deus tocar no seu coração, nos ajude. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom dia.